Sabe, existem lugares onde o tempo parece ser medido de um jeito diferente. Não em anos, mas no canto dos pássaros quando o dia nasce. E por um quarto de século, lá na Reserva Natural de Oostvaarderveld, nos Países Baixos, uma história incrível se desenrolou. Uma história que foi registrada por um grupo de pessoas, olha, super dedicadas. E é essa história que a gente vai desvendar agora para entender o que ela nos diz sobre a natureza que está sempre, sempre mudando. Pensa só, é essa a vista que recebia os voluntários. Por décadas, eles levantaram antes do sol, calçaram as botas e saíram por essa paisagem. Não por obrigação, mas por uma paixão genuína, a de contar às aves que chamam esse lugar de casa. Bom, então vamos lá. Para a gente entender de verdade o que os dados nos contam, primeiro a gente precisa conhecer quem contou essa história, né? As pessoas que dedicaram anos e anos das suas vidas a esse lugar. 25 anos. É isso mesmo. Entre 1998 e 2023, um grupo de voluntários acompanhou de forma super meticulosa as aves que se reproduzem nessa área. Isso é um compromisso assim impressionante, um esforço contínuo que nos dá uma janela única para a vida selvagem. E o mais legal é pensar no lado humano por trás desses 25 anos. 20 pessoas diferentes ajudaram ao longo do tempo. Mas o mais incrível mesmo é que 3 dos 6 membros originais, lá de 1998, continuam lá até hoje, firmes e fortes. Isso é muito mais que um projeto. É uma comunidade, sabe? Construída ao redor de uma paixão em comum. Hoje em dia a gente pensa em tecnologia para tudo, né? Mas no começo a coisa era bem diferente. O trabalho era todo analógico. Mapas desenhados à mão, anotações e, como o próprio relatório descreve, longas sessões de quebra-cabeça para mapear os territórios. Hoje, um aplicativo faz isso no instante. E o relatório até comenta, com uma certa nostalgia, que apesar do aplicativo ser eficiente, uma parte do charme da coisa toda acabou se perdendo. Agora, a gente precisa falar do palco dessa história. Porque o próprio Osvaldsfeld não é um cenário estático, de jeito nenhum. Ele é um personagem vivo, dinâmico, que se transformou completamente ao longo do tempo. Dá uma olhada na diferença. À esquerda, a gente vê a paisagem em 1989, à direita, em 2023. O que causou essa mudança tão radical? Não foi só o tempo, não. Foram intervenções humanas, bem planejadas. Essa linha do tempo mostra que uma coisa foi levando a outra, sabe? Primeiro, lá por 2013, um curso de água foi represado, o que deixou a área bem mais seca. Isso preparou o terreno para um pastoreio super intenso de cavalos, que deixavam a grama bem baixinha. Só que em 2019, tudo mudou de novo. O número de cavalos foi reduzido drasticamente e aí a vegetação simplesmente explodiu. Cresceu alta, densa. Cada uma dessas ações mudou o habitat, preparando o palco para o que viria a seguir. E é aqui que a gente chega no coração da história. Como essas mudanças todas na paisagem criaram um verdadeiro drama de sobrevivência, com vencedores e perdedores entre as aves. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Com o habitat mudando o tempo todo, quem se deu bem e quem se deu mal? Os dados dos voluntários nos dão a resposta. Vamos começar pela parte, digamos, mais triste da história, pelas espécies que não conseguiram se adaptar. Para elas, as mudanças na Terra significaram basicamente perder o seu lar. As aves clássicas de pastagem, aquelas que precisam de campo aberto, com grama curta, foram as primeiras a sentir o baque. O pastoreio intenso e depois o crescimento denso da vegetação acabaram com o hábitat delas. A cotóvia comum, a petinha dos prados, a alvéola amarela, elas praticamente sumiram dali. Que tem uma frase no relatório que, olha, arrepia. É simples, mas muito poderosa. Não é só um dado, uma estatística. É a perda da trilha sonora do lugar. O céu de Ostwaldesfeld ficou literalmente mais silencioso. E o problema não foi só nos pastos, não. Quando a água foi represada e as lagoas secaram, as aves que dependiam dos pântanos e dos caniçais também perderam tudo. Espécies como o abitouro comum, o mergulhão pequeno, a escrevedeira dos caniços foram sumindo conforme a casa delas virava terra seca. Mas, como a gente sabe, a natureza tem dessas coisas. E essa história não é só de perda. Onde uma porta se fecha, outra costuma se abrir. Então, vamos ver quem foram os vencedores. Com o amadurecimento da floresta e os pastos ficando cheios de plantas altas como mostarda e bardana, um outro grupo de aves encontrou ali o paraíso. Espécies de floresta como a felosa comum e a tulte negra de Barrete e aves que adoram uma vegetação bem densa como a felosa malhada começaram a prosperar.
Mas no meio de toda essa turma que se deu bem, teve uma espécie que foi, uau, uma chegada assim, espetacular. Uma espécie que nem estava lá antes e de repente virou protagonista. 18. Guarda esse número. O que será que ele significa? Esse é o número de territórios do roxinol do rio, conhecido em inglês como Chiaris warbler. Essa ave pequenina, que adora uma vegetação densa perto da água, apareceu pela primeira vez em 2019, com apenas 6 territórios. Em 4 anos, esse número triplicou para 18. É uma colonização incrivelmente rápida, que mostra como a vida selvagem consegue se adaptar e aproveitar novas oportunidades. Beleza. A gente viu toda essa história, quem ganhou, quem perdeu, mas, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Quais são as lições que ficam desses 25 anos? As lições são bem claras, né? Cada decisão de manejo teve uma consequência direta no mundo das aves. Secar a terra acabou com as aves de pântano. O pastoreio intenso varreu as aves de pastagem. Reduzir o pastoreio abriu a porta para os especialistas em matagal. Isso mostra que a natureza não é estática, é um sistema dinâmico, onde perda e ganho estão sempre acontecendo. E a história, olha, não acabou. O relatório termina com uma pulga atrás da orelha. Os gestores decidiram remover os cavalos Koenig que ainda restavam, o que significa que essa paisagem toda está prestes a mudar de novo. Uma nova era está começando. O trabalho desses 20 voluntários nos deu um registro valiosíssimo do passado. Mas a pergunta que fica é sobre o futuro. Quais espécies vão vencer e quais vão perder na próxima grande transformação? Essa é uma pergunta que só o tempo e talvez mais 25 anos de contagem dedicada vai poder responder.